Fluminense e Aliança Lima no Maracanã, hoje 21h30 com transmissão da ESPN. Todos os detalhes logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O nosso tricolor retorna a campo depois do fim de semana sem jogos por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro contra o Aliança Lima no Maracanã às 21h30 com transmissão da ESPN Star Plus. O Fluminense ainda não tem a sua escalação definida, mas supõe-se que o Fluminense jogue com Fábio, Marquinhos ou Guga, Martinelli, Felipe Melo e Marcelo, Alexander, Lima e Ganso, e no ataque, Arias, Cano e Keno. O Fluminense terá retornos importantes, com condições de jogo, como Manuel, Marquinhos, Samuel Xavier, Thiago Santos e Douglas Costa. Todos estão à disposição do técnico Fernando Diniz. Os desfalques são apenas Lelê, que não sabemos quando vai voltar, visto que fez uma cirurgia no joelho, e o André, que não teve que fazer cirurgia, mas também ainda é uma incógnita quando que o volante, quando que o moleque de Xerém voltará aos campos. Na história do confronto, são 7 jogos, com 4 vitórias do Fluminense, 3 empates, 18 gols a favor do Fluminense e 12 gols a favor do Aliança Lima. Desses 7 jogos, apenas um foi oficial, que foi o anterior, o primeiro jogo da Libertadores, empate em 1-1 em Lima. Os outros ou foram amistosos ou foram torneios que hoje chamariam de torneios de verão, torneios de pré-temporada. O público deve ser mais uma vez um público patético no Maracanã. É um jogo de Libertadores, gente. A torcida do Fluminense não pode deixar de comparecer. O Fluminense já está classificado e em primeiro, não importa. O Fluminense briga pela vitória para melhorar a sua classificação geral na primeira fase da Libertadores, o que vai permitir, a partir das quartas de final, disputar a decisão do confronto em casa, ou seja, fazer o segundo jogo do confronto em casa. Nas oitavas de final não, vai ser um sorteio onde os primeiros colocados estarão num pote, os segundos colocados estarão em outro. E aí poderemos ter um Fluminense e Botafogo, poderemos ter um Fluminense e Flamengo, talvez possamos ter um Fluminense e São Paulo ou um Fluminense e Grêmio. Então são confrontos difíceis que nós podemos ter contra o Nacional, contra o Peñarol, que também já estão garantidos na segunda posição. Então, nas oitavas de final, um sorteio, onde um pote terão os primeiros colocados dos grupos e o outro pote os segundos colocados dos grupos, mas nas quartas de final aí vai depender do chaveamento, e aí vai se verificar a classificação dos times na primeira fase para definir quem joga o segundo jogo dos confrontos em casa. E isso, portanto, é muito importante, portanto, traz alguma importância a esse jogo. Rumores da Europa dizem que o Olympique de Marseille está interessado em Alexander. O valor que foi divulgado seria de 10 milhões de euros. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Se o Fluminense vender o Alexander por apenas 10 milhões de euros, é caso para interditar o Mário Bittencourt e expulsá-lo do quadro de sócios do Fluminense. O Alexander, depois da punição, voltou um outro jogador, cada vez mais próximo daquele Alexander que nos encantou em 2023, e 10 milhões de euros, desculpa, seria uma outra venda lá Luiz Henrique, que o Mário sempre justifica que era para manter as contas em dia, mas me desculpa, é um valor irrisório diante do talento do Alexander. O André, não sabemos se receberá alguma proposta. Essa lesão foi muito ruim nesse sentido para o jogador que obviamente tem o sonho de jogar na Europa. Então não sabemos se existirá uma proposta ou não. O Fluminense vendeu o lateral esquerdo Jefté para o Rangers da Escócia por 800 mil euros, cerca de 4 milhões de reais, mas manteve 20%. Então, se o Jefté performar lá e for vendido para uma outra equipe, o Fluminense tem direito a 20% dessa venda, o que pode se render uma boa grana caso ele performe lá no clube escocês. O Arias é outra especulação do momento, e especulação a mídia tricolor adora, ficar especulando, mas enfim, é uma especulação que pode haver alguma proposta pelo Arias na janela de meio de ano. O Arias joga contra o Aliança Lima nessa quarta-feira, joga contra o Juventude no sábado e depois se apresenta à seleção colombiana para a maldita Copa América e vai desfalcar o Fluminense por diversas rodadas, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil.
né? Isso é uma porcaria para o clube, que é quem investe, quem paga salários, e no final das contas perde o jogador por tanto tempo para um torneio inútil como é a Copa América. Além disso, isso pode e certamente dará visibilidade ao Arias caso ele vá bem contra a Colômbia, e pode ser que surja a proposta de grandes centros. O Arias já recusou proposta de Portugal, da Rússia, porque ele diz que tem o interesse em jogar na Europa, desde que seja em grandes centros do futebol daquele continente. Então, Arábia, Portugal, Rússia não interessam nesse momento ao nosso colombiano mais querido do Brasil. Enfim, galera, hoje é dia de Tricolor estar no Maracanã, hoje é dia de vencer o Aliança Lima, de ficar em segundo, terceiro ou quarto lugar geral da Libertadores. É dia da torcida que for ao Maracanã, os tricolores de verdade que não abandonam o clube, fazerem a festa no Maracanã para esse time que tanto nos orgulha, para esse trabalho vencedor do técnico Fernando Diniz, para esse elenco vencedor que é o elenco do Fluminense, que está com jogadores recuperados, vai encorpar, vai melhorar muito e vai nos dar muita alegria nesse ano. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.